Salve galera, professor Luiz aqui com vocês, professor de Física, e na videoaula de hoje a gente vai falar aí mais um pouquinho sobre força magnética. Vem comigo na tela. Então pessoal, a força magnética sobre um fio, né? A gente já estudou a força magnética lá com relação à carga, velocidade, falamos do movimento, né? Falamos do ângulo, como que ele pode influenciar a força, mas e se eu tiver um fio? Existe força magnética nesse fio? Existe. Como que eu calculo ela, galera? Campo, corrente e comprimento do fio, o famoso BIL. Então, a força magnética em um fio é igual ao BIL. Campo magnético, corrente e comprimento. E é lógico, o ângulo vai influenciar. Para muitos casos, a gente sempre vai ter aí, para a maioria, na verdade, né? O fio sendo perpendicular aí, né, o comprimento sendo perpendicular ao campo. Nesse caso aqui, a força magnética no fio, seno some, né, porque seno de 90 é 1, é o BIL, campo, corrente e comprimento do fio. Tranquilo? Então vamos lá. Se eu tivesse então a força magnética entre dois fios paralelos um ao outro, né? Como é que eu calcularia isso, galera? Essa expressão pode parecer meio esquisita, mas vamos lá, ó. Eu vou pegar o comprimento dos fios, né? Comprimento, pedaço dos fios igual para os dois, eu vou chamar de L. Vou multiplicar pelas duas correntes elétricas, no fio 1, corrente 1, no fio 2, corrente 2, certo? Vou multiplicar pela constante do vácuo de permeabilidade, dividir por 2π vezes a distância entre os fios, que é D. Tranquilo? Então, isso daí vai ser a força magnética entre dois fios paralelos. Tranquilo? Professor, de onde sai essa jossa aí? Vamos lá. Vai sair daqui, galera. Ó. Então, se eu quero saber a força magnética do fio 1, o que vai ser isso? Ó? Força magnética é BIL, né? Então, ó, BIL. Como aqui é o fio 1, beleza? Mas veja bem, essa força magnética que eu chamei de 1, 2, força magnética em 1 devido a 2, né? Isso daqui é graças ao campo magnético 2. Campo magnético em um fio, né? Como que eu calculo campo magnético em um fio? Se você se lembra das nossas aulas de campo, é μ0I sobre 2π vezes D, onde D é a distância do ponto que eu quero o campo. Né? Então, se eu substituir aqui o B2 por essa expressão, veja como que eu vou ficar. Ó. Então, a força magnética, no lugar de B2 eu vou colocar essa expressão, μ0 I2 sobre 2πD e 1 vezes L. Tá? Então tá lá a expressão esquisita, né? Essa parte aqui esquisita sai do campo magnético de um fio, μ0I sobre 2πD. Tranquilo? Então vamos conversar aqui sobre uma coisa aí que foi atribuída por um físico chamado Ampère. Né? Ampère ele verificou a atração e a repulsão de fios elétricos, tá? Então, se as correntes elétricas tiverem o mesmo sentido, por exemplo, as duas para cima, as duas para baixo, as duas para a direita, as duas para a esquerda, né? Esses fios eles vão se atrair, tá? No entanto, se essas correntes elétricas tiverem sentidos opostos, por exemplo, uma para cima, outra para baixo, uma para a direita, outra para a esquerda, esses fios eles vão se repelir, beleza? Então, correntes iguais se atraem, correntes diferentes se repelem, beleza? Sentidos aqui opostos vão se repelir. Ficou clara aí a ideia? Eu sei que é um pouquinho controversa lá a ideia das cargas, né? Porque a ideia das cargas você tinha cargas de sinais opostos se atraem, cargas de mesmo sinal se repelem, tá? Mas aí para ficar a lei de Ampère aí estabelecida para vocês, né? Certo? A regra de Ampère aí estabelecida. Mesmo sentido de corrente atrai, sentidos opostos se repelem.
beleza? Vamos para um exercício para a gente finalizar o nosso estudo sobre força magnética. Um fio retilíneo de comprimento L igual a 50 centímetros é percorrido por uma corrente de 2 amperes. Galera, isso aqui é 2 amperes, tá? Porque fica corrigindo aqui automaticamente e às vezes passa desapercebido. Então vamos lá. Corrente 2 amperes. Beleza? Vamos ver o que ele pede? O condutor está totalmente imerso no campo magnético, ele fornece o valor do campo. Determine a força magnética se o ângulo entre o fio e B for 30, se o ângulo entre o fio e B for 90. Então vamos lá, primeiro caso aqui, ó. Quer saber a força caso o ângulo seja 30 graus. E no item B, ele quer saber a força caso o ângulo seja 90 graus. Então vamos lá, força em um fio, a gente viu que é Bill. A força num fio é Bill. Ok? Então vamos lá, vamos recolher as informações. Quanto que vale B, quanto que vale I, quanto que vale L? B vale 2 vezes 10 a menos 3. Então, B, travou aqui. 2 vezes 10 a menos 3. Corrente vale 2 e o comprimento vale 50 centímetros. Corrente vale 2, comprimento vale 50 centímetros. 50 centímetros em metros é igual a 0,5 metros. Para transformar de forma rápida para metro, basta dividir por 100. Então aqui, ó, 0,5. E o seno de 30 graus é 1/2, tá? Beleza? Vou tentar escrever aqui direito. Vamos lá, peraí. Então L vale 0,5. E aqui vale 1/2. Então, bora lá, galera. Faz aqui comigo as contas, ó. 2 dividido por 2, corta. 0,5 vezes 1, 0,5. 0,5 vezes 2, tá? 1. Pense em 0,5 como se fosse 50 centavos, né? Então, 50 centavos vezes 2, R$1. Então, aqui no caso, a força 1 vezes 10 a menos 3 newtons. Vamos para o item B? Vamos lá, ó. Galera, vamos para o item B, então, aqui, ó. Π vezes seno de 90, que é igual a 1, né? Então, a força vai ser 2 vezes 10 a menos 3, substituir o B, substituir o I, que vale 2, substituir o L, que vale 0,5. Vamos ver quanto dá a nossa força? 2 vezes 0,5 dá 1. 1 vezes 2, 2. Então, 2 vezes 10 a menos 3 newtons. Tá? Então, perceba que se a gente for comparar aqui os resultados, a nossa força vai dobrar. Né? Ó, aqui tinha 1, aqui tem 2. 30 graus, 90 graus. Beleza? O que faz sentido, né? Porque o seno do ângulo de 30 graus não é meio, então aqui está reduzindo a força pela metade. Tranquilão? Então, alguns fenômenos magnéticos, eles podem ser explicados pelo movimento das cargas elétricas, tá? Então, um elétron gira em torno de um átomo, ou um elétron pode girar em torno de si mesmo. Então, os campos magnéticos não giram. Por que os campos magnéticos giram, galera? Microscopicamente falando, o elétron está fazendo 2 movimentos de giro. Um em torno do núcleo, né? Do núcleo atômico, e outro em torno dele mesmo, que a gente chama de spin. Spin é o giro do elétron em torno dele mesmo. Beleza? Eu gosto de comparar o elétron, né, como se fosse a Terra girando ao redor aí do Sol. Tá? Então vamos lá. Ó. O elétron girando ao redor do núcleo, a figura está representando aqui. E aqui seria o elétron girando, né, o spin do elétron, girando em torno do próprio eixo. Então, a gente tem um spin up, que é quando gira nesse sentido aqui,
e o spin down, que é quando gira nesse outro sentido aqui. Tranquilão? Vamos lá. Então, vamos lá. Quando o polo norte de um ímã é aproximado do polo sul de outro ímã, ocorre que os elétrons dos dois ímãs irão girar no mesmo sentido. Então, quando o norte encontra com o sul, os sentidos de giros eles vão se alinhar. Com isso, os ímãs vão ficar grudados, vão ser atraídos. Tá? Então, a força que se manifesta entre os polos é a consequência da atração entre condutores percorridos por correntes de sentidos contrários. Microscopicamente falando, né, o que vai acontecer? Se você tem elétrons se movimentando, você tem carga elétrica se movimentando. Carga elétrica se movimentando produz campo magnético. Tá? Então, essa força entre os polos de um ímã, ela vai ser aí a consequência da atração entre condutores. Eu estou considerando aqui os elétrons se movendo como se fossem condutores. Tranquilo? Então, vamos lá. Ó. Se eu tenho uma espira percorrida por corrente, ó, quando eu tenho correntes no mesmo sentido, as espiras vão se atrair. Quando eu tenho correntes de sentidos opostos, as espiras vão se repelir. Isso aqui é mais ou menos o que acontece com os elétrons, tá? Então eu posso considerar aqui elétrons dessa maneira aqui, tá? Beleza? Eletroímã, vamos lá. O que é um eletroímã? É quando eu produzo um ímã através de eletricidade. Então eu posso dizer que é um aparelho feito de ferro doce, né? Ou seja, aquecido e resfriado lentamente, e ao redor do qual é enrolada uma bobina. Então, se eu pego um objeto feito de ferro, enrolo uma bobina e faço percorrer uma corrente elétrica sobre essa bobina, esse material de ferro vai adquirir a propriedade de um ímã. Eu chamo isso de eletroímã. Beleza, galera? Quando ocorre a passagem de corrente elétrica, o ferro fica imantado, ou seja, adquire as propriedades do ímã. Por último, para a gente encerrar aqui a nossa aula, falar para vocês sobre a relação da temperatura na imantação. Então, se eu aumento a temperatura, o que vai acontecer com o material, né, com o ímã? Quando a temperatura é aumentada, o ímã tende a perder as suas propriedades magnéticas. Quando a temperatura aumenta, significa que o ímã está recebendo calor, né, e esse calor ele vai ser responsável por aumentar o grau de agitação das moléculas. Então, as moléculas vão se agitar muito, vão se mover de forma desordenada e aí eu perco as propriedades magnéticas. Beleza? Então, existe um valor de temperatura que é chamado ponto de Curie. Tá? Esse valor vale 770 graus Celsius para o ferro. Então, a partir desse valor aqui, né, se tiver igual ou maior que ele, considerando que o ferro não mude de estado físico, né? O ferro vai perder aí as propriedades de imantação. Perde as propriedades magnéticas. Não atrai mais outros ímãs e não atrai mais materiais ferromagnéticos. Tranquilo, galera? Com isso a gente fecha a nossa aula. Obrigado por assistir. Grande abraço aí para vocês. Valeu e fui. Qualquer dúvida estou à disposição, hein? Obrigado. Valeu.